descomissionamento, que é uma coisa que é facilmente confundida. O descomissionamento é basicamente um processo de tirar de operação uma embarcação que já chegou ao seu final da sua vida útil. O desmantelamento envolve basicamente você desmontar uma embarcação, basicamente você demolir um navio, para você retirar todos os seus materiais, maquinários e chapas que constroem. Existe toda uma questão social e ambiental envolvendo o descomissionamento, pois o descomissionamento e o desmantelamento muitas vezes acontece em países subdesenvolvidos, onde ocorre em praias, com funcionários não especializados, basicamente, permitidos fazendo isso, em condições análogas à escravidão, em que basicamente e também tem todo um impacto ambiental, onde todos os fluidos do navio são depositados na areia e jogados no mar. Aqui vemos um exemplo disso, onde nós vemos toda uma poluição visual causada pelas embarcações dos funcionários que estão sendo desmanteladas. Esses trabalhadores provavelmente estão em condições análogas de escravidão para outros países. Toda a areia da praia basicamente não existe mais por lama tóxica, e todo esse material tóxico é depositado no mar, afetando totalmente a vida marinha. Em países em que esse descomissionamento é feito de maneira regular, ele ocorre dentro de estaleiros especializados, como por exemplo a Turquia, que ela tem estaleiros especializados em desmantelar embarcações. O porta-avião em São Paulo, no Brasil, ele foi enviado para um deles, para ele retornou para o Brasil e foi afundado. E nesses estaleiros é feito entre os justiceiros. Boa noite, meu nome é Gabriel. Eu vou dar uma leve introduzida no que seria um DIC em si, porque muitos aqui fazem isso com o curso naval, mas às vezes não tem uma noção básica do que é um DIC. O DIC, comumente falado, ele é praticamente um local, um buraco, por assim dizer, onde vai se abrir uma comporta, que vai ter a entrada do mar, e você vai estacionar uma embarcação para fazer manutenção, descomissionamento, alguma coisa do tipo. Mas como que a embarcação fica posicionada no DIC? Aqui tem umas estruturas que geralmente são móveis, que você faz um direcionamento da embarcação para entrar, seja uma embarcação petroleira, uma embarcação comercial, transporte, até mesmo um DIC flutuante, tem que fazer manutenção no DIC seco. O que vai ressaltar é o seguinte: não dá para ver aqui na imagem, mas geralmente tem um canto nessa parte dessa estrutura aqui, nas bordas, por assim dizer, tem bombas que vão drenar a água que está dentro do DIC, como vão bombear água para dentro. Não se pode jogar água do mar diretamente em contato com a embarcação. Você pode tomar a embarcação, por causa da força da água, então é um ponto interessante. Só que tem uma questão muito interessante. No DIC flutuante, no DIC seco, existe um agravante meio ambiental. Tem alguns fatores, como o Douglas mencionou anteriormente, como poluição visual, poluição térmica, são os principais do DIC que podemos observar e, de certo modo, resolver, tratar, relacionado à poluição atmosférica, poluente na água, poluente no solo e impacto completo na biodiversidade. Se a gente analisa a poluição atmosférica, vamos começar uma embarcação, temos que fazer um corte. No momento que você faz o corte, geralmente com óxido gás, há uma mistura entre o gás com, conceito básico, ácido carbono, logo tem carbono. Então você libera derivados do carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono. Em alguns casos você tem certos óxidos de enxofre. E o mais interessante, enquanto a gente pesquisou, foi os compostos orgânicos voláteis. O que é isso? Como todo mundo sabe, a embarcação ela tem uma tinta, ela tem uma pintura para proteger de corrosão e também tem uma questão estética, vamos dizer assim. Quando você passa um oxigás, por exemplo, uma tinta dessa, você libera um corpo orgânico volátil. O que é isso? É uma substância extremamente tóxica que, quando em contato com altas temperaturas, pressão, tende a evaporar, por assim dizer. Ela entra em contato com a atmosfera. E há dois cenários possíveis para isso. Ou ela vai no sentido da atmosfera, o ar, uma corrente de ar, por exemplo, ou ela decanta e fica no solo. E aí a gente entra na questão dos poluentes na água. Bem, uma embarcação possui vários tipos de água dentro dela, por assim dizer. Tem água de lastro, tem água sanitária, tem água negra, tem água de resfriamento do motor. Essas águas elas são tratadas no DIC. Há uma bomba que já joga elas para o tratamento. Você não pode pegar uma água de resfriamento do motor que provavelmente está em contato com óleo de combustível, óleo lubrificante, não pode, tem que ser tratamento.
Assim como água sanitária, água de lastro, tem até a questão da lei que você tem que despejar a água de lastro em uma determinada região. E também vai ressaltar o seguinte, quando comentamos sobre poluentes na água, tem a questão dos metais pesados. Como todo mundo conhece, metais pesados são tóxicos para nós, seres humanos, e qualquer ser vivo, e influenciam diretamente no contexto da alimentação culinária. Tem certos tipos de peixes que ficam com metais pesados e isso acaba nos prejudicando toda aquela fauna marinha. Quando comentamos do solo, parece um pouco estranho, porque você pensa, pô, o mar, como é que vai contaminar o solo? Então, esses metais pesados, essas substâncias tóxicas, elas tendem a decantar o solo marinho, prejudicando o crescimento de algas e até a proliferação de alguns seres vivos. No caso, em particular, é a lixiviação. A lixiviação é um conceito de uma contaminação do solo, empobrecendo ele. E o conjunto desses poluentes, o conjunto desses derivados, pode causar um impacto na biodiversidade, que é o habitat marinho. No momento que você influencia o habitat marinho, você não consegue ter uma flora bem construída. Sem flora, consequentemente, você não vai ter peixe. Sem peixe, você não tem peixes maiores, você cria uma região morta, uma região sem vida. E aí temos a questão de como podemos resolver isso, como podemos melhorar. Existem várias regras, vários conceitos, várias normas que devem ser seguidas. Por exemplo, quando você vai receber uma embarcação DIC, o ideal é, antes de você receber a embarcação, você limpar o chão do DIC. Retirar metais pesados, possivelmente um resíduo de tinta. Só que isso muitas vezes é evitado. Por questão de tempo, se você pensar, pô, vou receber uma embarcação, vamos supor, um dia eu vou receber 2 embarcações. O tempo que você vai dispor para a limpeza do DIC, vamos supor, vão 2 horas. São 2 horas de trabalho perdido. E certos estaleiros ignoram essa questão, enchem com água, aí fica aquele volume de água contaminada, abre-se a comporta, entra a embarcação e tem um detalhe: essa água contaminada entra em contato com a água do mar. O próprio movimento da embarcação mistura. E essa mesma água depois é drenada para fora do dique. Ou seja, de um jeito ou de outro é contaminada. E também tem a questão dos poluentes atmosféricos. Empresas como a Termo, por exemplo, ela tem um controle muito grande na questão dos poluentes. Tem até um controle, tem várias normas que regem isso. No setor naval, não é tão idealizado isso ainda na questão do descomissionamento. Na questão de navegabilidade, sim, é analisada a questão, tanto que a questão que você tem que queimar um combustível mais limpo perto da costa. Esse é o trabalho. Obrigado a todos.